ela é goleira, mas ela é sambista também, ou pelo menos samba, canta e conhece o Exalta, mas assim, quase que todo, não pessoalmente, eu digo, a música do Exalta Samba, a Canjinha aqui, ela ali, cantando junto. É a nossa goleirinha da seleção, Thaís Picarte. Eu falei goleirinha no sentido carinhoso, porque é uma goleirona que está aí. Quanto é que você tem de altura? 1,81. Bem. Obrigada. Goleira. Agora, a goleira não era a sua posição de cara, assim, preferida, do coração? Não, na verdade, eu comecei a jogar, eu jogava meio campo, defesa, só que pelo meu tamanho e por não ter medo, sempre pediam, fica um pouquinho no gol, nem que seja meio tempo. Não, eu quero fazer gol, eu quero jogar na linha, como todo mundo. Não, vai, você não tem medo, ajuda o time. Eu acabei ficando, pouco a pouco, e gostando, fui ficando, até que me pediram para ir fazer um teste, então eu fiquei de vez. O primeiro clube que eu fui fazer um teste foi o São Paulo, aí eu passei, eles gostaram muito, principalmente por causa da minha estatura, eu sempre fui muito alta, sempre. E aí eles pediram para ficar. A partir de que idade? Porque não é? Vai dizer que você nasceu, o médico... Nossa! Não, a partir dos 10 anos eu já era bem mais alta. Pichou. Exato. E com 14 anos eu já tinha praticamente 1,79. Nossa, que maravilha. Agora, é engraçado, eu perguntei se você de cara queria ser goleira, porque eu acho que só criança masoquista é que resolve ser... eu queria tanto ser goleiro ou goleira, porque é uma posição de sacrifício, né? É muito difícil, né? Na verdade, assim, quando alguma criança... Às vezes eu vou em algumas escolas conversar com as crianças, incentivar o esporte, e eles falam, eu queria tanto ser goleiro. E eu, menino, você não sabe o que você está falando, você não sabe o quanto é sofrido. Vai fazer gol, vai fazer gol. Porque realmente é muito difícil, a responsabilidade é muito grande. Claro. Mas hoje em dia eu gosto dessa responsabilidade, entendeu? Eu gosto, acho que o goleiro é uma posição onde você tem que ter uma outra postura com relação ao resto do time. E eu gosto dessa responsabilidade, eu gosto de passar confiança para as minhas companheiras. Apesar de ser muito difícil o fato de que se você erra, gol, é um grande problema. E todo o resto do time pode errar, você não. Agora, o Marcos do Palmeiras, que aliás... além de ser um grande goleiro, é uma simpatia. Eu falei, como é que você chegou a ser goleiro? Ele disse, não, sabe quando a gente é pequeno, escalam o time, aí quem vai escolhendo o melhor, então, no ataque vão os melhores. Depois, para a defesa, vão os mais ou menos. E os piores vão para o gol. Os que são piores ainda vão ser juízes. Mas eu tenho certeza que, no seu caso, o caso não foi esse. Você podia até ter uma brilhante carreira de modelo, como mostra essa nossa fotografia. Olha aí. Você é a mais alta, né? Na verdade, sou eu e minha irmã. Eu tenho 2 irmãs gêmeas. Ela estava com um pouco de medo, porque tinha praticamente um precipício na frente da gente. Ela estava agarrada em mim. Sabe, pelo amor de Deus, não me solta. E você, totalmente inconsciente, na beira do precipício. E eu ali, tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem uma irmã gêmea? Tenho as 2 mais novas são gêmeas. Nós somos em 4 mulheres, né? 4 meninas. Puxa, e seu pai gosta de futebol? Na verdade, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Ele era muito fã de futebol, era a paixão dele. Acho que o sonho dele era ser jogador e ele nunca conseguiu. Ele fazia o quê? Ele trabalhava em manutenção elétrica, ele trabalhava numa fábrica. Quer dizer que cada vez que a sua mãe engravidava, ele ficava na torcida, que seja um homem, que seja exatamente isso que aconteceu. Ele teve a primeira filha, aí ele, que lindo, uma menina, queria tanto ter uma menina, mas vamos tentar de novo, vamos ter um menino. Tanto que eu nasci 1 ano, 1 mês e 1 dia depois da minha irmã. Vamos tentar, foi assim, direto. Seguido. Vamos tentar de novo um menino, eu quero ter um menino, né, um jogador de futebol para brincar comigo, soltar pipa.
Tentou, aí eu nasci outra menina. Ele, ai, meu Deus do céu, que bom, né? Que lindo, outra menina. Vamos brincar de carrinho, né? Vou ter que ensinar elas a jogar, a soltar pipa, mas tudo bem. Vamos tentar outro? Aí deu um tempo maior, 3 anos. Não, porque aí sua mãe falou, para! Pelo amor de Deus! Ah. Aí, 3 anos depois, eles tentaram de novo e nasceram as gêmeas. E aí minha mãe falou, não, olha, parou, chega, agora você não vai me dar nenhum menino, assim que por aqui a gente fica. E aí foi aí que ele começou realmente a ensinar a gente a jogar. Ele não sabia brincar, brincadeiras de meninas, ele brincava com a gente de carrinho, de pipa, cada uma tinha sua pipa, cada uma tinha sua bola, e a gente adorava, né? A gente adorava brincar com ele assim, ainda mais que ele falava que ele ia montar um time de futebol de salão. Que louco, com 5? Ele falou, a gente pode montar um time de futebol de salão, ele também queria montar uma banda, ele fez eu entrar para aula de bateria, a minha irmã teclado, ele falou, quando as gêmeas estiverem um pouquinho maior, uma toca o baixo e a outra a guitarra, e a gente monta uma banda. O negócio do pai, o Périx, que está ali, o pai queria uma menina, ele teve que brincar com boneca até os 15 anos. Não é, Périx? Ah, carinha dele. Vocês notaram que ela estava cantando a música, a canjinha que vocês estavam dando aqui? Estava vendo. Legal. Você gosta do Não, na verdade eu gosto muito deles. Eu fui até num show deles de 25 anos que eles estão fazendo aqui em São Paulo. Eu falei que foi um dos shows mais bem pagos que eu tive, porque foram 3 horas praticamente de show. E eu nunca vi um show que durasse tanto e com tanta energia e tão positivos. Assim, eles estão de parabéns, eu gosto muito. Minhas irmãs são muito fãs deles também. Eu falei, nossa, quando eu os vi ali atrás, eu falei, nossa, minhas irmãs vão ficar loucas quando elas verem que eu tô com exaltação, porque elas adoram. Podia ter trazido as irmãs, né? Manda um beijo pra ela. O show de vocês leva 3 horas, às vezes, é isso? Depende da animação da plateia? Exatamente. 2 horas e meia no mínimo. Sensacional. Olha o Bira rindo, que ele não aguenta. 2 horas e meia ele leva para tirar o contrabaixo da caixa. Desculpa, eu quero só fazer mais uma pergunta. Se algum de vocês joga futebol ou não? Sim. Todos? A maioria brinca, mas quem gosta de jogar mas mais tem bola... alguém bom de bola? O Thiaguinho chegou a jogar bola direto. Puxa, e agora, parabéns por um show de 2 horas e meia. Não é fácil, né? Você ter é porque a plateia está ligada mesmo, né? Você viu a animação da plateia aqui? Alguém já foi ver o Exalta Samba, show do Exalta? Olha, todo mundo. O seu pai. Tá aí o seu pai? O Thiaguinho ali, ó. O Thiaguinho é meu pai. Convidaram o filho pra vir aqui agora? O bom desse programa são essas surpresas. Bom, Thaís, você é goleira da seleção. E estava jogando na Itália? Não, na Espanha. Na Espanha? Fiquei 5 anos jogando na Espanha. Eu tive uma passagem pela Itália, isso quando foi em 2001. E depois, quando eu terminei minha faculdade, que eu sou formada em Educação Física, aí eu tive liberdade para poder jogar, porque até então eu jogava, mas utilizava o futebol para poder pagar minha faculdade, né? E muitas vezes não tinham times, porque aqui no Brasil a coisa é um pouco complicada, né? Com relação ao futebol feminino, é difícil o apoio. E aí, quando eu consegui terminar minha faculdade, que eu paguei minha faculdade, falei, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser, já fiz o gosto da minha mãe, que era que eu me formasse. Claro que eu também queria muito isso, né? E aí depois eu fui para a Espanha, recebi um convite e fui para a Espanha jogar. Fiquei 5 anos lá fora jogando. Em que cidade você jogou? Os 3 primeiros anos eu fiquei em Huelva. Huelva, que fica no sul da Espanha, em Andalucia. Fica perto de Portugal, Huelva? Fica do ladinho, assim. Fica 1 hora de Sevilha. E aí depois, nos últimos anos, eu fui para Valência e joguei no Levante, que é um time que tem também o masculino, que está na primeira divisão também no masculino. E depois eu tive uma pequena passagem pela França, mas com a seleção eu resolvi voltar para o Brasil e ficar por aqui, porque esse ano a gente tem muitas competições importantes e eu já estava com muita saudade da minha família, nós somos muito apegadas e eu resolvi
aproveitar um pouquinho da minha família e desse momento na seleção, que é muito importante. Agora, Thaís, pelo que eu vi uma matéria outro dia, não me lembro onde foi, falando do futebol feminino. Eu não sei se era futebol, mas enfim, a pessoa dizia que, em geral, o apoio que é dado às seleções femininas é muito mais forte do que o que acontece no Brasil. Eu acho que isso tem uma certa realidade nisso, não tem? Na verdade, assim, no Brasil a gente tem um problema, assim, eu acredito que na América do Sul, em geral, a gente vê isso principalmente quando a gente vai jogar os campeonatos sul-americanos. A mentalidade é muito machista com relação ao esporte, né? Não só com relação ao esporte, eu acho que a mulher tem uma certa dificuldade em todas as áreas, assim, profissionais, né? Do que não se trate de cuidar de uma casa ou dos filhos, a gente tem uma certa dificuldade. Aqui no Brasil, eu acredito que a mentalidade seja muito do futebol para homens, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já não acontece, porque eles têm esportes muito mais violentos, como o hóquei e o rugby, o futebol americano. Então, para eles, o futebol é um esporte considerado feminino, é uma coisa, digamos, delicada, né? Também, mas é engraçado é que, graças a isso, a meninada, os meninos também estão começando a jogar futebol, estão começando a aderir nos colégios e tal. E, de repente, vai chegar uma geração... Você vê que o futebol americano feminino é dos melhores do mundo, né? Já foi campeão do mundo ou vice? Na verdade, eles têm bastante força no esporte feminino em geral, né? Porque tem um apoio desde a base, né? E no futebol começa a ver esse mesmo apoio ao futebol masculino. Você vê que eles fizeram bonito nas últimas apresentações, perderam, ganharam na Inglaterra, né? Com aquele gol milagroso. Mas, voltando à sua família, qual é a reação do seu pai quando ele vai ver você jogar? Olha, na verdade, assim, o meu pai e minha mãe, né? Eles me fizeram passar por alguns momentos difíceis, engraçados. Porque, Por assim, quê? Porque minha mãe morria de medo. Não, pelo amor de Deus, Wagner... Meu pai chamava Wagner. Wagner, como que as meninas vão jogar bola? Pelo amor de Deus, são 4 mulheres. Eu não quero isso. E a gente era sócio de um clube, né? E Mas aí as começou 4 jogavam? As 4. Nós 4 jogávamos. Cada uma numa categoria diferente. Eu e minha irmã mais velha. E que velha. posição as outras? Uma jogava na defesa, a outra era atacante. Bom, tinham 2 que jogavam de zagueira e uma era atacante. E eu de goleira. E as mais jovens, elas subiam de categoria e acabavam jogando todo mundo junto. E minha mãe, cada vez que tinha uma falta ou alguma coisa que acontecesse com a gente em campo, ela invadia o campo e parava o jogo. Pelo amor de Deus, minha filha! Eu, mãe, pelo amor de Deus, sai daqui! O que você está fazendo? Que vergonha! Isso aqui é futebol, mãe! A gente cai, machuca. Ela, não, meu Deus, você tá bem, isso aqui. Eu, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, quando uma das minhas irmãs caía, eu, levanta que a mãe tá entrando, levanta que a mãe tá entrando. Levanta que a mãe tá entrando, é uma maravilha. E o meu pai também, ele também fazia a gente passar um pouco de vergonha, porque ele era muito... Meu pai era corintiano roxo, para começar. Daqueles que anunciam... Eu preciso fazer uma correção. Todo corintiano é roxo. Todo. Inclusive, o próprio Adriano, que começou a ir pro Corinthians, agora já está todo roxo no ombro. Começou pelo ombro, daqui a pouco está todo roxo. E você é corintiana também? Bom, na verdade, eu sou atleta profissional. Atleta profissional, ele não tem time. Nunca tem time. É verdade. Assim, eu gosto e apoio os times por onde eu vou. Na verdade, quando eu era mais jovem, eu tinha preferência para um time ou outro, mas hoje em dia, trabalhando com isso, eu já não tenho. Eu respeito e apoio o clube que me dá apoio e que me respeita, entendeu? E você está com alguma proposta aqui para ficar no Brasil, para jogar? Na verdade, assim, a gente está com um time com uma parceria com a Prefeitura do Guarujá e eles estão fechando uma parceria com o Flamengo para a gente poder disputar o Carioca. Ou mais para frente, porque eles querem fazer tudo, o departamento jurídico, tudo certinho, para que seja um projeto duradouro, para que seja uma coisa a longo prazo, porque eles estão investindo nas Olimpíadas. Está em discussão, eles estão discutindo, a gente espera que dê certo. Por enquanto, a gente está esperando. Né? Eu quero ver umas fotos da goleira em ação. Essa é na Espanha, é lá no Levante. Eu não estou vendo... agora sim. Eu não sabia qual era a camisa, qual era a cor da camisa. Tava um bololô no meio da... Olha aí.
E tem uma bola lá no fundo do gol. Isso é que eu não... Não, aquilo era treinamento. Ah, bom. Olha esse salto, gente. Mas essa não deu, né? Para pegar? Essa não deu. Imagina a sua mãe, que deve ter aprontado nesse gol. Foi falta antes, ó, minha filhinha! E aqui... Esse é o Levante, na Espanha também, é o clube da Espanha. Você, a goleira, é a única brasileira? Nesse time, eu era a única brasileira, a única, digamos, que não era da Europa. Tinham algumas outras estrangeiras, tinha uma italiana e uma alemã. Mas as outras, na maior parte, eram até de Valência, porque em Valência eles são bem, digamos, regionalistas, assim. Mais ou menos como Barcelona, eles falam o valenciano, que é quase um catalão, né? Eles dizem que não é catalão. É igual, mas não é catalão, entendeu? É diferente. Então, eles... só algumas peças-chave que eles traziam de fora, porque eles gostavam de que o resto era fosse... de lá mesmo. Exatamente. Eu conversei com a Thaís Picarte, que é essa maravilha, essa simpatia. Thaís, muito obrigado pela... Tudo afim da goleirinha. Daqui a pouco a gente volta.